Então, hoje eu vou falar sobre raiva, uma emoção que é tida como tão negativa, tão terrível, mas isso não é verdade. A emoção, ela não é necessariamente negativa. A forma como você interage, aprende a usar sua raiva, é que pode ser negativa ou positiva. A raiva em si, ela pertence a um instinto super importante ligado à nossa sobrevivência, ao nosso instinto de manutenção pessoal da nossa vida, de preservação da vida e da espécie, que é a agressividade. Puxa, mas a agressividade é uma coisa tão ruim, fulano é agressivo. Muitas vezes, o que você chama de agressividade não é agressividade, é hostilidade. Agressividade vem do latim, significa ir em direção a, buscar aquilo que você quer. E, na verdade, ela é extremamente positiva e necessária. Para um bebê, por exemplo, se ele não tem uma carga disso, ele não consegue sobreviver porque ele não vai agarrar o peito da mãe. E também isso é um sintoma de determinadas patologias e doenças. Essa agressividade, essa raiva, ela nos leva para frente. A hostilidade, ela está na coluna, ela nos trava, ela nos leva para trás. Ela não objetiva alcançar o nosso objetivo. E a raiva é uma emoção que faz parte do nosso arcabouço emocional que partilhamos com os mamíferos aqui, ó, né? Que, na verdade, nos possibilita manter a nossa vida e a nossa espécie. Então, a raiva, né? Vamos imaginar se a gente é exatamente isso. Um tigre, um bicho na selva. O que a raiva faz? A raiva, ela protege o território, né? Qualquer animal, ele não vai destruir, mas se alguém invadir aquele território, a raiva serve para proteger aquele espaço e também a conquista de novos territórios. Através da agressividade, da raiva, eu vou e conquisto novas coisas, novos territórios. O grande problema, né, é que às vezes eu uso a raiva para encobrir outra coisa. E aí, gente, não é agressividade, não é raiva, é hostilidade. Mas vamos voltar ao bicho lá, né? O bicho, quando está na selva, ele simplesmente ativa todos os sistemas de percepção, né? Se ele sente que ele está num lugar que é perigoso, o que ele faz? A pupila vai dilatar, as orelhas ficam em pé, né? Para ouvir melhor, para ver melhor. O pelo se eriça. O que significa isso? Eu parecer maior do que sou, né? No caso, a pantera, o gato, né? Para poder lidar com aquele perigo que está ali. Na verdade, nós temos esse mesmo sistema. E quando algo acontece do lado de fora que nos provoca, ativa a nossa amígdala, que é uma parte do nosso cérebro ligado a uma espécie de curto-circuito emocional, ele simplesmente é o nosso alarme de que tem algum perigo. Ele ativa todo um sistema de proteção interna, ligado inclusive ao circuito de estresse, que nesse momento não vem ao caso. Mas o que é importante você aprender sobre a raiva? Aprender que você pode usá-la de maneira positiva. E, por outro lado, começar a desconfiar daquela raiva constante. Sabe aquela pessoa que parece que rosna para o mundo? Qualquer coisa que acontece, fica rosnando? Na verdade, fala entre dentes. Pessoas com raiva, normalmente, tem uma coisa muito trincada aqui, né? Porque não conseguem expressar o que está dentro de si. Então, de novo, a ideia de você
investigar sua mente, de você ver, criar novos circuitos, dá uma olhada. Primeiro, a boa raiva é aquela que tem um motivo objetivo. O que aconteceu do lado de fora que me levou a esse sentimento de raiva? É um motivo objetivo ou é algo fantasioso? Ou algo que eu criei dentro de mim? Outra coisa, a raiva pode ser gerada por algo que acontece internamente, né? Eu penso em alguma coisa que aconteceu e de repente vem aquela sensação, aquele aperto no estômago, aquele desejo de voar no pescoço do outro. Isso, gente, é o nosso instinto primitivo, é a agressividade pura, ligada ao reino animal. Mas lembra que eu falei que nós somos um pouco diferentes? Nós não somos um cachorro que o outro pisa o rabo e eu saio mordendo. A gente tem uma coisa chamada mediação intelectual, que faz parte do nosso córtex, principalmente córtex frontal, que está aqui na testa. Por isso tanta gente tem tanta enxaqueca e tanta dor de cabeça por aí, né? O que acontece? Se eu começo a observar o que eu sinto e perceber os primeiros sinais de raiva, eu posso começar a mediar esse sentimento e adequar ele para tirar aquilo que eu não quero da minha vida sem que destruir o outro. Destruir o outro passa pela hostilidade. Eu simplesmente posso usar a raiva como defesa e manutenção de território. Lembrando, gente, que os nossos territórios humanos são muito mais subjetivos do que o território animal, que é físico, né? O meu território humano, ele vai falar de talvez uma posição que eu tenha conseguido na minha empresa, talvez alguém que eu queira conquistar para mim e que de repente vejo que posso estar perdendo na relação, mas em vez de partir para cima, né? Exatamente como esse exemplo que eu dei, pisa no rabo, eu ataco, mordo, eu posso pensar, refletir em termos desse sentimento e ver o que está acontecendo, se é real ou não, ou se tem outro sentimento por trás. Porque essa irritação constante as pessoas mal-humoradas, normalmente tem muito mais a ver com tristeza e medo, que não pode ser olhado e não pode ser visto. E isso é papo para outra ocasião. Mas presta atenção, se você está sempre irritado, sempre reclamando de tudo, você não está usando a sua raiva adequadamente. Ou ainda, talvez não seja a raiva que você está sentindo. Por baixo disso, pode ter muita tristeza de algo que você precisou lá atrás e não conseguiu, e hoje não sabe como buscar. Ou muito medo de perder coisas importantes para você no aqui e agora. Então, meninos e meninas, mais uma vez, investigue sua mente, crie novas conexões, sendo um observador de você mesmo. Quem comanda o seu cérebro é você. Quem pode criar novas trilhas é você. E não se esqueça que vem curso por aí para falar disso. Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Pode fazer perguntas, eu estou aqui disponível para te responder, para te dar dica, para te dar orientação. Como é que você lida com a sua raiva? Me conta. Como é que você lida com os outros sentimentos e com as outras emoções? Vale a pena você aprender mais sobre isso. E agora, por isso mesmo, eu vou te dar mais uma dica, mas lá no Instagram, você tem que ir lá para saber de como você pode lidar com a sua raiva de um lugar mais tranquilo, mais sereno e começar a usar a sua raiva, a sua agressividade de uma maneira positiva para você, para a sua conquista, para os seus feitos e para a defesa do seu território.